Boa noite, gente. Estamos aqui na presença do Dr. Célio Ferreira e nós temos 7 tópicos para comentar hoje. Então nós vamos começar pelo primeiro, que eu gostei muito de conversar com o Dr. Célio, é sobre a doença do comunismo. Então, antes de entrar no assunto principal, eu quero, em nome da nação brasileira, na qualidade de presidente constituinte do Brasil, agradecer a presença do Adriano e da Salete aqui em nosso acampamento de guerra. Eu tenho isso como uma manifestação de patriotismo e de amor à nação, porque vocês estão aqui não com patrocínio de quem quer que seja, mas pelo interesse pessoal que tem pela intervenção. Então, vai entrando no tema aí da doença do comunismo que nós falamos antes. Isso aí foram os cientistas, na época do auge da divergência entre Estados Unidos e União Soviética. Então, nós estávamos no ápice ali de uma hecatombe planetária nuclear que ia destruir a vida na Terra. Diziam os cientistas que a Terra levaria de 45 a 50 milhões de anos para recuperar a vida aqui. E aí então isso aí começou a preocupar os Estados Unidos. Quer dizer, não era coerente nós, por causa de uma divergência ideológica, acabar com a vida do planeta. E então surgiu a fórmula de atacar o comunismo pela guerra de inteligência. E aí os cientistas, para fixarem um padrão pedagógico, uma grade pedagógica, para criar os agentes de inteligência para essa guerra, aí levaram a criar uma pauta de ensino especial para isso, onde entrou teologia, entrou psicanálise, enfim, era preciso criar uma equipe que soubesse lidar com a cabeça do ser humano, na diversidade que a humanidade é intelectualmente. E aí então foi a nossa principal especialidade, foi essa, conhecer o ser humano pelo que ele é intelectualmente. E aí a gente chega naturalmente à espiritualidade humana. Não tem como a gente chegar ao ápice da inteligência humana sem chegar um pouco mais daqui para frente, continua ainda. Aí eu continuo dali para frente em quê? Mas eu continuo em espírito. Aí a gente tem de partir para essa área também, entender o espírito. E ali então veio a conclusão dos cientistas. O que é o comunismo? O que é a democracia? Então a democracia tinha a lógica, a democracia tinha a história no desenvolvimento evolutivo da humanidade. Agora o comunismo não tinha isso, o comunismo não tinha bases intelectuais, não tinha bases religiosas. Então o que é o comunismo? Aí foram analisando a cabeça do ser humano para ser comunista. Primeiro analisaram Marx. Sim, Marx era um vadio, os filhos dele morreram todos de fome, só vingou um porque a mulher conseguiu criar. Era o autêntico vagabundo, sustentado pelo pai, e ele vivia bebendo. De repente ele encontrou uma editora, ele escrevia sempre nos jornais britânicos lá, as colunas dele, e aí ele encontrou uma editora um dia que propôs para ele se eu não queria fazer um livro. A editora, ele pegou na hora, e aí a editora adiantou 100 libras para ele. Ele pegou as 100 libras, foi beber, refagiar e esqueceu do livro. Aí quando a editora levou ele para a polícia, daí eles fizeram um acordo lá na polícia para ele escrever o livro então. E aí foi que surgiu o Capital. O Capital, ele ia para as portas das fábricas com uma cadernetinha lá e anotava o que os funcionários, o pessoal ali contava para ele, e ele formou aquelas teorias ali, a mais-valia, aquela besteiragem toda. Então a ciência foi a fundo nisso aí e chegou à conclusão de que o Marx, entre bêbado e maluco, ele colocava para fora os recalques de personalidade dele.
Ele não criou nenhuma teoria lógica ali, nem nada. Aí como é que a pessoa se escraviza ao comunismo? Aí que foi o estudo analítico profundo sobre o psiquismo humano. E a ciência concluiu que para ser comunista a pessoa tinha de ter uma disfunção psíquica profunda, senão não conseguia. Por quê? Porque o comunismo ele é radical, quer dizer, o comunista ele não aceita absolutamente nada que seja contrário a ele. E aí isso veio bater com estudos anteriores já sobre o psiquismo humano, que já tinha descoberto o rebelde, vocês chamavam rebelde, outros chamavam ovelha negra, aquele membro da família que contesta tudo, mas não tem solução para nada. Aí é o que mais apanha entre os filhos e tal, porque é rebelde, ele não obedece aos pais nem nada. E de repente o pai fica nervoso consigo mesmo, porque o filho não obedece e ele também não tem um caminho próprio. Esse é o comunista, quer dizer, ele tem uma disfunção psíquica genética. Aí depois, quando você parte para a espiritualidade, daí que a gente entende o problema. Para a gente dentro de um laboratório de ciência, de preparo para o agente de inteligência, para uma guerra de inteligência naquela envergadura que estava os Estados Unidos e a União Soviética no auge de uma hecatombe nuclear e precisava entrar ali uma guerra de inteligência acabando com isso, então esses agentes de inteligência tinham que ser o máximo em tudo. Então, quando concluiu a parte ali do psiquismo humano, que se chegou ao ponto, então, bem, mas o rebelde, ele nasce rebelde, ele contesta tudo, ele não tem solução para nada, então, ali é uma doença, porque se eu contesto alguma coisa, eu tenho de oferecer uma ideia contra aquilo, mesmo que seja errado, mas eu tenho de formular aquela ideia. O comunismo não faz isso, ele simplesmente é contrário. E aí, então você chega ao limite da intelectualidade humana, mas tem mais alguma coisa para frente. Por que ele é assim? Então daí vem o estudo teológico. Aí é consulta sobre os maiores teólogos do mundo, começa pelo Colégio dos Cardeais no Vaticano, começa depois pela influência religiosa entre os seres humanos, a civilização religiosa, espiritualista, isso tudo se analisa a fundo. Aí se chega à identificação do espírito, não, mas o ser humano não acaba no intelecto. O ser humano, depois do intelecto, ele ainda é alguma coisa. Essa alguma coisa é o espírito. E aí então, partindo para o mundo da espiritualidade, daí a gente já não quer mais nem ser guerreiro de inteligência nem nada, porque se embebe a gente para uma dimensão extraordinária, assim que a gente não quer mais sair dela, porque a inteligência da criação, ela não tem limites. Quanto mais a ciência se aprofunda nisso, mais ela enxerga para frente. Inclusive, daí quem acomodou a minha curiosidade nessa área foi Zanatron, quando ele me ensinou o que era o universo inteiro, o que era a criação. Então foi que ele disse, inclusive eu passei isso para os laboratórios de inteligência, até a própria ciência americana levou em consideração a teoria que chegou à conclusão de que o universo é um ovo e nós nos movimentamos dentro desse ovo aí, porque ele é sempre o dobro da distância percorrida de qualquer ponto em que neles nos situarmos. Então, se ele é assim, chegamos à conclusão de que nós estamos dentro de um ovo, rodando sempre em torno do próprio eixo. Então, dentro disso aí nós chegamos não é domínio da espiritualidade, porque não tem como se dominar o absoluto, mas a compreensão máxima que a nossa intelectualidade científica nos permite. Então chegamos à conclusão de que nós temos um espírito em nós. E aí então é que nós começamos daí a ver o ser humano, porque se nós somos preparados para uma guerra de inteligência, é claro que nós somos preparados para matar também. Porque guerra é guerra e guerra pressupõe morte. Então nós temos de olhar para o ser humano quando nós apontamos nele para matar, nós temos de ver ele como ser humano e por que estamos fazendo aquilo. Porque eu não posso sair de uma missão aí
com problemas de consciência, porque eu não vou fazer a segunda bem feita, então eu tenho que passar por ela com tranquilidade absoluta, que eu não fiz nada errado. E aí vai então que a gente chega dentro da Bíblia, e daí escrutina a Bíblia através dos teólogos ali, não é só os teólogos cristãos nem nada, mas nós fomos também com os teólogos do Velho Testamento, lá dos judeus, vamos para a Universidade Hebraica de Jerusalém, isso tudo é esmiuçado. E aí chegamos à conclusão de que, fora do psiquismo humano, a nossa personalidade se constitui também do espírito. O espírito é uma inteligência pré-existente ao nosso composto biológico, químico, que é do sistema biológico da Terra, que nos produz como produz todos os outros seres viventes. Então, além disso aí, nós temos uma parte que é fora desse composto, e ela incide em nós. E ali foi que, através da teologia, então, foi que nós descobrimos que aqui na Terra, entre os terráqueos aqui, existem 3 tipos de espíritos incidindo no sistema biológico solar. A espiritualidade da procriação humana, que os seres humanos aqui, a espécie humana na Terra, ela está aqui cumprindo um único propósito de Deus, que é a gestação espiritual para o nascimento na eternidade. Então, nessa gestação aqui, o ser humano ele cria 3 áreas aqui dentro do sistema da natureza, que é a procriação, intelectualidade, sobrevivência. Toda essa balbúrdia que a gente vê aí do ser humano envolvido com todas essas coisas, e ele se resume nessas 3 coisas: procriar, sobreviver e raciocinar. Dessas 3 coisas surge toda essa balbúrdia que está aí. Então, quando a gente chega a esse núcleo aí, como é que dessas 3 coisas surge toda essa problemática aí, chega daí ao comunismo? Porque daí começam as frustrações psicológicas. Frustrações é tudo aquilo que a gente deseja e não satisfaz o desejo. É tudo aquilo que a gente idealiza e não consegue materializar. É tudo aquilo que a gente quer e não consegue realizar. Isso vai criando um banco de dados dentro do nosso sistema psíquico. E esse banco de dados daí vai determinando as nossas ações, vai determinando o nosso relacionamento de uns entre os outros. E aí começa então a dinâmica social originária. Dessa dinâmica social originária, daí vem a dinâmica dos interesses, o complexo de interesses. Porque no fundo todos, se nós temos essa finalidade de procriar, sobreviver, raciocinar, no fundo tudo, as nossas ações, tudo que nós fazemos se resume a isso. Então a nossa dinâmica de interesses, ela se resume ao nosso instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, então, ele se espraia nesse labirinto que nós vivemos dentro dele. Tá? Então se espraiou dentro dele aí, daí vem as brigas, vem a animosidade e tal, e daí a necessidade de um Estado instituído pela lei, exercido pelo direito, consolidado pela justiça, para poder nos agregar, que nós possa se desenvolver, que nós possa progredir sem nos matarmos tanto. Então aí está estabelecida a vida civilizada. Aí dentro da vida civilizada nós criamos ali, primeiro, a família, é a base da sociedade. Depois vem a sociedade e depois da sociedade vem a nação. Então o que precisa para nós termos uma nação bem formada? Nós precisamos ter uma base familiar sólida. Por isso é que Moisés, quando ele estabeleceu a vida civilizada, regido por Estado, instituído pela lei, operado pelo direito, exercido pela justiça, ele fixou na família o casamento indissolúvel e eterno. Então, nessa base aí, surge uma sociedade também com esse princípio. O psiquismo social
já começa o direcionamento lógico, auto-regido por essa formação de base, que está dentro da área da procriação. Aí, estando bem formado dentro da área da procriação, aí o psiquismo humano é mais lógico e mais claro para tudo que a gente idealiza, o que a gente quer na vida. Então, é aquilo que a gente aprendeu na escola também. Nós somos formados de duas partes absolutamente iguais uma à outra: a emoção e a razão. A emoção, o espírito se opera através dos nossos mecanismos físicos. A razão se opera através da intelectualidade com a espiritualidade. Então aí nós saímos da escola preparados para a nossa emoção estar sempre subordinada à razão. Então nós não realizamos nada por desejo, nós realizamos tudo por racionalidade. Aquilo que a razão não admite, a emoção, o desejo não nos ultrapassa em nossas ações. Então aí surge daí o agente de inteligência para dentro dessa guerra de inteligência que foi estabelecida. E aí foi então que nós conseguimos diagnosticar o comunismo com essa profundidade. O comunismo não pode ser combatido politicamente, porque ele é uma doença, ele é uma deficiência psíquica, então ele tinha de ser combatido clinicamente. Só que o comunista não aceita isso. O comunista, a primeira coisa que ele se alvora é um professor de Deus. Ele sabe mais do que todo mundo. Então a gente precisa concordar com ele para poder ter diálogo. Inclusive o Fernando Henrique Cardoso foi que definiu bem essa situação. Quando ele disse dialogar com um comunista, é a mesma coisa que jogar xadrez com um pombo. Ele derruba todas as pedras, faz cocô no xadrez, no tabuleiro e sai de peito estufado dizendo que ganhou a partida. Eu já ouvi essa frase também. E é não isso. Não tem solução. Não tem. É o que nós estamos vendo no poder aí, nós estamos vendo agora o Lula na cadeia. Um absurdo. Em nenhum lugar do mundo se viu isso. Mas aqui eles sustentam que é um preso político e que ele está lá por perseguição política e que ele precisa concorrer como presidente da República, um inocente. Quando as provas lá... Na verdade, tinha que estar muito mais gente preso lá e não está, né? Sim, não está. Então aí está mostrada a doença, os cientistas não imaginaram nada. E aí traz para nós uma convicção cada vez mais profunda na ciência. A ciência, junto com a teologia, não tem o que ela não explique. Essa é a nossa convicção de hoje. Então, aí eu acredito que encerramos a parte do comunismo, não como uma doutrina que se combate com contestações, com oposições, mas como uma doença que tem de ser curada clinicamente. E os comunistas não aceitam isso. Então, daí o que tem de fazer? Para a gente tirar eles do poder, tem de fazer o que foi feito no mundo inteiro aí, tem de ser na base da bala, porque eles não entendem diferente. Eles só entendem a linguagem da violência. Algumas pessoas estão pedindo para eu dar minha opinião. Eu não vou dar minha opinião sobre os fatos que aconteceram no dia de hoje. Eu vou dar minha opinião dos fatos que aconteceram no dia de hoje outro dia. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Célio, vamos conversar sobre a intervenção militar, que foram isso que me pediram. O Bruno está perguntando para o senhor se o senhor tem algum partido. Embora eu já saiba da resposta, mas ele não sabe. Tenho. Foi na época da Revolução ali, aí tinha de criar um partido de oposição. E daí foi o general Golbery do Couto Silva, um dos maiores estadistas daquela geração ali, foi que chamou inclusive a piazada da época ali, porque não tinha nenhum político querendo fazer oposição contra o regime. Então eles criaram a Arena e todos os políticos queriam ser da Arena. Daí era um partido único, não tinha razão nem para ter Congresso Nacional, era um absurdo. Aí foi o Golbery que criou o MDB. Isso é um fato que nenhum político sabe, nem os MDBistas. O Golbery criou, foi eles, vamos fazer então o movimento democrático brasileiro. Mas o que ele quer saber é se o senhor entrou para algum dos dois. Não, eu daí fui um dos criadores do MDB e estou até hoje no MDB. Entendi. Por quê?
porque o MDB ele era uma escola de formação política, quer dizer, criado pelo governo, e é claro que não podia ser um absurdo, um perigo. É só ler o estatuto do MDB antigo, o programa do MDB, era uma escola, um ensaio de democracia. Agora, não a democracia absolutista nem anárquica, mas a democracia disciplinada. É o que o MDB fazia na época. E como ele era de oposição ao regime militar, diziam que o MDB era comunista, não tinha absolutamente nada de comunista, ali não tinha nenhum comunista dentro do MDB. Os comunistas da época não tinham nem como se filiar a partido, porque eles eram vigiados em toda parte. E aí ficou algumas pessoas até inclusive me confundindo, me chamam às vezes de comunista, porque eu sou do MDB. Então, eu sou político, porque já Sócrates dizia, o ser humano é um animal político. Então não tem como um intelectual dizer que não é político. E eu sou intelectual porque eu sou imortal por 2 academias de letras. E tenho mais condecorações dentro dessa área do que o tamanho do meu peito para pendurar todas as medalhas. Cristina, nós já vamos responder sua pergunta, como ficou a intervenção. Já vamos chegar lá, eu estou seguindo uma pauta, calma. Vai lá, doutor Célio. Então isso aí, eu tenho inclusive entre os títulos aí, tenho 2 títulos de comendador. Fui até o dia que eu tinha condição de ser, depois a minha agenda me encheu muito, eu fui consultor jurídico da Ordem dos Parlamentares do Brasil. A Ordem dos Parlamentares do Brasil congrega os políticos da Câmara de Vereadores até o Senado Federal. Então, eu sou um político. Agora, não tem como não ser político. Se a gente não for político, daí o que é? Não tem um ideal social. Não tem como falar pelo próximo. A Ivani está perguntando se o senhor concorda com o governo do PMDB. O PMDB nunca teve governo. Desculpa. Não posso concordar, porque esse que está aí, esse aí é um Michel Miguel Elias Temer Lula. Vou repetir de novo, não sei quantas vezes eu repito isso por dia. É um bandido, terrorista, apátrida, genocida, ladrão do país e estelionatário político. Esse homem nunca teve um mandato otorgado em eleições. Ele sempre fazia as composições dele com quem tinha condição de se eleger, e aí ele ficava na garupa de vice ou de suplente. Então, assim, ele esteve sempre no Congresso Nacional, exercendo suplências, e depois, com a Dilma, ele já não deu o golpe do impeachment na época do primeiro mandato dele com a Dilma, porque ele não teve condição. Na época ali, a Dilma ainda tinha recursos na economia para administrar a coisa, e o Temer furou em todas as tentativas que ele quis fazer o impeachment da Dilma. Não deu certo, ele não teve apoio necessário na Câmara. No segundo mandato, então ele entrou no segundo mandato já para fazer isso. E aí ele conseguiu daí emplacar na presidência da Câmara um amigo dele lá, de falcatruas, de roubo, de tudo, que foi o Cunha, o Eduardo Cunha. Aí com o Eduardo Cunha eles tramaram o impeachment da Dilma. E aí ele administrou o impeachment lá com as quadrilhas dele dentro da Câmara e do Senado. Um procedimento absolutamente absurdo. Não foi um impeachment, foi um golpe parlamentar terrorista contra a Dilma. Só que, diz a prática forense, bandido que rouba bandido tem 100 anos de perdão. A mesma coisa também, malandro que dá rasteira em malandro, ele permanece de pé e o outro que caiu fica caído. Quer dizer, não tem coisa entre bandidos. E foi o que ele fez. E eles fizeram isso com outra razão. Naquele momento ali, nós estávamos com a intervenção praticamente concluída. E aí, nós estávamos esperando só o pronunciamento do Superior Tribunal Eleitoral
quando o Aécio Neves entrou com o processo de cassação do mandato da Dilma, fundado em que a Dilma não tinha mandato porque tinha uma eleição feita com dinheiro roubado da Petrobras, BNDES e tal. Isso ficou super provado. Nós estávamos esperando só o pronunciamento do Tribunal Eleitoral para nós daí intervir e acabar com a folia toda. Aí foi que eles perceberam a coisa e fizeram o impeachment. Aí dentro daquele envolvimento do impeachment nós recolhemos os flapos para não ocasionar um tumulto ali dentro, porque daí o pessoal do Lula ia se alvoroçar, porque ia ter base com o nosso movimento ali. Eles iam se fundar no nosso movimento para se alvoroçar no país inteiro. E aí ia criar um problema para nós. E os contrários também, porque o Lula, o Temer também tinha as quadrilhas dele ali, também iam criar problema. Então o que ia acontecer? Nós íamos acender um fogo dentro de uma bacia de água. Quer dizer, não era coerente. E ali então suspendemos a intervenção. E vingou o impeachment deles. Agora o impeachment deles vingou favorável a nós. Ele nos colocou no procedimento interventoral em um nível mais amplo da problemática do país que nós precisávamos enfrentar. Então foi muito bom. Eu, por exemplo, agradeço o golpe do impeachment, porque na época, eu não sei se teria sido eu a pessoa instituída para a presidência da República, mas qualquer outro que fosse ia ter um problema seríssimo, porque eu, por exemplo, eu tenho a pretensão, pelo que o meu currículo que eu fiz durante a vida toda, eu tenho a pretensão de ser um dos homens mais bem informados do mundo aqui. E eu não tinha o conhecimento, o domínio da problemática brasileira que eu tenho agora. Eu ia ter muitos problemas que agora, quando começar o exercício normal da presidência da República, eu não vou ter mais, porque eu conheço tudo. E conheço tudo graças ao impeachment e graças às trapalhadas do Temer aí. Então está enriquecendo a gente. Eu até não estou com muita pressa de começar o expediente no Palácio do Planalto, porque eu sei que o Temer ainda vai trazer mais subsídios para a gente. E quanto mais bem informado, quanto mais domínio eu tiver da problemática brasileira, um governo mais sereno, mais tranquilo e mais agradável à nação eu vou poder ser. Ivani, respondendo a sua pergunta, você precisa assistir a live inteira, senão você não vai entender o que está acontecendo. A intervenção militar, você está precipitando as coisas. A intervenção militar do jeito que o povo quer não vai acontecer. Inclusive é a pergunta que eu vou fazer agora ao Dr. Célio. As pessoas são muito precipitadas, não conseguem nem assistir a live inteira. Quer imediatismo, acha que vai chegar alguém ali e já vai fazer a intervenção. Até eu faria isso. Então responde para eles, Dr. Célio, por que a intervenção militar não aconteceu até agora? Porque não existe intervenção militar. O que existe dentro do Brasil é a instituição da intervenção constituinte no processo histórico. Isso está no artigo 1º, inciso 1º, 2º e parágrafo único da Constituição da República. Veja, então no parágrafo único lá está dito que o povo, quando ele exerce o poder diretamente, é nos termos da Constituição. Ele não exerce o poder fora da Constituição, porque os mandatários do povo também, eles exercem o poder constitucional, isto é, aquilo que a Constituição estabelece para o deputado, o governador, o presidente da República fazer. Fora disso, não pode fazer nada. O povo também está dentro desse mesmo limite. Então, quando o povo, no exercício direto do poder, ele faz tudo o que tem de ser feito para corrigir o que está errado e recolocar o país no caminho certo, mas dentro do que a Constituição estabelece. Então está bem claro lá, exercício direto do poder nos termos da Constituição. Então, nos termos da Constituição, para fazer uma intervenção do jeito que o povo prega aí, tinha de ser através das armas.
porque no tapa ninguém tira ninguém do poder. Inclusive vai todo mundo preso, o que está no poder prende, mata e tudo, e acaba ali o levanto do povo. Então, o que a nossa Constituição estabeleceu, não existe revolução armada no Brasil. Isso se acabou. Não existe golpe de Estado e nem deposição de governo. O povo foi preservado na Constituição como equipamento de autodefesa da Constituição e de legítima defesa social, econômica, política, cultural e histórica da nação. Então, quando existe traição ao mandato que o povo outorga ao presidente da República, o Estado democrático de direito desmorona na base dele, que é a fusão do voto com a bala no mandato presidente da República. Ou seja, o mandato presidente da República une a sociedade civil com as Forças Armadas. E nisso aí as Forças Armadas são, na nação brasileira, para a sociedade civil, o que é o revólver na cintura da gente. Então, se a gente está numa briga aí, com o revólver na cintura, se não puxar o revólver, não acionar o gatilho contra o inimigo nos suja ou nos mata e o revólver não faz nada ali na cintura da gente. As Forças Armadas é a mesma coisa. Então, se as Forças Armadas não entraram em ação direta como fazia antigamente, porque antigamente nós tivemos 93 revoluções dentro do Brasil, nesses 500 anos de história. Então, sempre que acontecia um problema desse daqui, as Forças Armadas estavam em ação. Agora, não, porque antigamente nós não tínhamos uma Constituição. Nós tínhamos aquelas aventuras ali de cartas e tal, que diziam que era Constituição, mas não era coisa nenhuma. Quer dizer, ficava modificando, entrava, o imperador fez uma, depois o segundo imperador fez outra, a República fez um monte dele ali. Então não tinha a base, era a arma. Aí quando os políticos levavam o país para uma tragédia de civilização, as Forças Armadas automaticamente entravam, tomavam o poder, colocavam a República em ordem e entregavam os políticos. Isso já aconteceu 93 vezes. 93 vezes. Aí os então a gente já sabe o que vai acontecer. Aí os políticos tinham aquela fase ali que durava entre 20 e 25 anos. Ali. Então estava aquilo ali que eram as campanhas políticas só de mudança. E é engraçado que o político de mandato, isso aconteceu agora, depois nesse período do Lula, o Lula, para renovar o mandato dele, pregava mudança. Mas mudança contra ele próprio, porque ele estava buscando a reeleição. A Dilma, no segundo mandato, também veio pregando mudança. E o Temer também assumiu pregando mudança. Então esse era o discurso mentiroso, dos políticos. Mudando eles próprios. Então estavam dizendo, olha o que nós fizemos, era uma mentira, agora vamos com outra mentira de novo, e ali iam vir. Então isso dava ciclos de 20 e 25 anos, os militares entravam no governo. Aí, agora, isso acabou, a Constituição de 88 acabou com isso. Por que acabou? Porque a Constituição de 88 é produção das Forças Armadas. Fui eu que escrevi a Constituição cumprindo missão das Forças Armadas. Quer dizer, a que chamava a linha dura do Exército na época, quando viram que não ia sair Constituição nenhuma. Porque os constitucionalistas, a gente pensava, por exemplo, o Juruna é um grande brasileiro índio, lá na tribo dele, cuidando da tribo dele, merece respeito aí. Agora, para fazer uma Constituição, não tem cabimento, porque o Juruna ia produzir uma Constituição. E tem um fato muito engraçado do Juruna que aconteceu comigo. Eu estava em Curitiba, para não ter influência de políticos ali e tal, eu combinei com o Ulisses Guimarães. Olha, eu não vou para Brasília, na época eu estava desempenhando função para o regime em Curitiba. Eu vou ficar aqui mesmo. E aí, quando eu aprontava um capítulo lá, uma coisa da Constituição, vinha para Brasília, que inclusive não entrava nem no Congresso. Nós tínhamos um local, a parte ali, onde a gente discutia o que trazia de lá e o que tinha de fazer de novo. É assim que funcionava. Mas um dia eu cheguei, eu acho que eram umas 3 horas da tarde, 2h30, 3 horas, e o doutor Ulisses estava no gabinete dele. E eu cheguei, ia conversar não sei com quem antes lá, eu sei que foi no salão verde do Congresso ali,
eu encontrei o Juruna. O Juruna palitando o dente assim, ele com certeza estava saindo do almoço. Aí o doutor Ulisses já tinha me apresentado um dia, eu estava no gabinete, ele me apresentou lá, ele tinha uma memória fantástica assim para guardar a fisionomia. Aí ele me cumprimentou, mas não me deu a mão, só me cumprimentou, como é que vai o senhor? Eu estou indo bem. Aí eu estava com uma massa de coisa assim embaixo do braço, uma pasta, ele disse, é o livrinho que você leva aí? Eu disse, é, excelência, é a Constituição que o senhor se refere? Sim, sim. Aí eles, então eu quero que você coloque aí nesse livro que quando o índio come com branco, é o branco que paga a conta. Eu fiquei olhando para ele assim, jurando, estava brincando com ele. Mas daí eu não mexia nos papéis. Ele disse, você não vai escrever o que eu falei? Eu digo, não, excelência, eu vou chegar no gabinete do doutor Ulisses e vou escrever. Não, você escreve agora porque vocês brancos são muito mentirosos, vocês falam para o índio que vão fazer as coisas, depois não fazem. Então escreve, ele falou, excelência, daí peguei e tirei o papel. Eu lembro desse fato aí. Ele inclusive andava com gravador e gravava isso, tudo. Gravava tudo, eu vi que eu estava gravando. Aí botei. A Marilene está perguntando se o Temer pode entrar com um pedido de intervenção pela lei 142. Marilene, ele pode sim, tá? Inclusive está previsto na Constituição que é o presidente que pode pedir a intervenção militar, o STF, mas quem? O Senado, né? Não, quem falou isso aí está falando um absurdo sem tamanho. Você mas ele pode pedir, mas o Exército não vai obedecer. Não pode para fazer quer dizer, em primeiro lugar, o presidente da República é o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. Ele não pode pedir para o subordinado dele instalar uma coisa. Ele tinha daí de ter determinado o subordinado dele a invadir, como ele fez lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele determinou o general Braga chefiar uma equipe dele ali do gabinete e ir lá e fazer uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Um absurdo também, porque a intervenção que a Constituição estabelece é da União no Estado, do Estado no município. Não existe intervenção em órgãos da administração inferior. Então o que ele fez lá foi uma quadrilha de bandidos dele contra a bandidagem do Rio de Janeiro. Foi isso que aconteceu. Tanto que quando eu fiz o decreto de prisão do general Braga e mandei para os fuzileiros navais que estão sob a minha subordinação no Rio de Janeiro para prender ele, aí o general Braga, bastante inteligente, viu que tinha entrado numa fria, denunciou tudo aquilo e foi embora. E aí a gente não cumpriu se não tinha estourado a coisa no Rio de Janeiro por causa daquilo ali. Então o que acontece que a senhora aí perguntou é um equívoco sem tamanho de quem não conhece absolutamente nada do constitucionalismo. O constitucionalismo não se confunde com o direito constitucional. O direito constitucional ele surge da Constituição. O constitucionalismo é a doutrina política que gera a Constituição. Então, no caso aí, para falar em Constituição, a pessoa precisa ter um doutorado em constitucionalismo. Ele precisa saber o que é poder constituinte. Vai que você forma o poder constituinte que promulga uma Constituição. Então, esse começa o equívoco aí. Então, o presidente da República, isso está o artigo 84, inciso 13º, com o artigo 142 da Constituição. Estabelece, então, o Comando Supremo e a Autoridade Suprema das Forças Armadas. Quer dizer, o nosso presidente da República ele tem 3 investiduras. A investidura de chefe de governo, a investidura de magistrado de Estado e a investidura de Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas. Nessas 3 investiduras ele não tem nada superior a ele. Para alguém pedir alguma coisa para alguém, essa pessoa tem de ter superiores a ele. Ele tem que estar subordinado a alguma coisa. O presidente da República só se subordina à Constituição. E na Constituição ele tem a investidura de Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas, então não pode requerer uma intervenção. Ele tem de determinar a intervenção.
Agora, ele não pode determinar uma intervenção contra si mesmo. Ou seja, seria ele determinar uma intervenção da União contra a União. Ele não pode fazer isso. Ele pode determinar uma intervenção da União no Estado. Só até ali. Ele não pode determinar uma intervenção lá no município, porque no município daí já é a esfera da Constituição Estadual. Aí o governador do Estado pode determinar uma intervenção na prefeitura lá. O presidente, uma intervenção da União no Estado. Agora, uma intervenção da União contra a União não pode fazer. E é por isso que não aconteceu intervenção antes. E ele não pode fazer isso. Mas tem muita gente que pergunta para mim se ele pode fazer uma intervenção militar. Não. E eu acreditava que ele poderia, mas contratando um outro exército, né, que é o exército venezuelano, estrangeiros, né, fazer uma intervenção aí a favor dele. Daí seria um crime de lesa pátria, que o nosso exército pegaria ele aí e matava no mesmo dia. Então tomara que ele faça. Bom, muitas pessoas vão perguntar se o senhor vai assumir o governo. O que o senhor tem para falar sobre isso? O governo eu já assumi no dia 27, aliás, no dia 29 de dezembro de 2017, quando o povo, na conclusão da intervenção constituinte no processo histórico, foi um procedimento. Um processo como ocorre na justiça, por exemplo, um processo aí com a questão entre partes. Então, a intervenção é a mesma coisa. Ela se processou perante o Supremo Tribunal Federal na investidura de Corte Constituinte, em esfera de foro de soberania, dentro do processo histórico. Essa é o grau de ação do Supremo Tribunal Federal como Corte Constituinte. É o limite do povo no poder no presidente constituinte. Então, o presidente constituinte, todos os atos interventoriais que ele edita, têm de passar pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal recebe. Se tem excesso constitucional, o Supremo Tribunal Federal devolve para ele, apontando o excesso. Se não tem excesso nenhum, o Supremo simplesmente não diz nada e aí existe a homologação tácita do ato. E aí está promulgado, porque o presidente constituinte, ele não tem nada superior a ele. Ele não tem que estar dando obediência ao Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional deixa de existir no momento em que o povo assume diretamente o poder. Quando o povo assume diretamente o poder, cessou a necessidade de representação indireta. É o povo direto. O povo direto no poder tem o limite dele, não tem nada superior a ele, mas tem o limite de exercício do poder no Supremo Tribunal Federal. Então está na Constituição estabelecido isso, artigo 102, artigo 102, caput da Constituição. A função principal do Supremo Tribunal Federal é guardar a Constituição, nesses momentos em que o povo assume o poder diretamente. Então, esse é o mecanismo do Estado Democrático de Direito brasileiro. E tudo que tiver fora disso é nulo. Certo. Algumas pessoas aqui não entendem muito bem o que a gente está conversando, mas tudo bem. Não vou dar opinião nada de hoje. Eu só vou começar a fazer minhas críticas e dar minhas opiniões depois de segunda-feira, né? O brasileiro já foi elogiado, eu gostaria que o senhor voltasse nesse aí, como povo trabalhador no resto do mundo. Queria que o senhor voltasse nesse tema. Não é só elogiado, como é admirado. É tanto que todos os outros povos têm restrições quando saem da pátria deles para outros lugares. Nós brasileiros não, nós somos bem quistos em toda a parte do mundo. Isso aconteceu comigo também, um episódio lá na Argélia. E ali eu vi o quanto nós brasileiros somos bem quistos, sem reserva. E aí por quê? Isso já é científico também. As áreas de inteligência que medem o QI
das nações para o controle em benefício da paz possível do planeta, eles concluíram que o brasileiro tem o segundo maior QI do mundo, da espécie humana. O primeiro é do povo alemão e o segundo é do povo brasileiro. Então nós, com esse QI elevado, nós corremos o risco de sermos um povo despreocupado, e nessa despreocupação criamos o risco de exceder em criminalidade, em excessos sociais aos povos de menos qualificação intelectual. Então já passamos a despontar no seio da humanidade aí, segundo maior QI da espécie humana. E depois, a nossa miscigenação. Então, a nossa miscigenação também os cientistas políticos observam da seguinte forma. A história diz, e nós não temos necessidade nenhuma de negar como verdade, que Deus escolheu o povo judeu, mas não para ser um conquistador do mundo, mas sim para ser um auxiliar da humanidade no desenvolvimento evolutivo dela. Então o povo judeu está aí para ser trabalhador para a humanidade, para ser assessor da humanidade no desenvolvimento que a humanidade precisa. Agora, o povo gerado por Deus é o povo brasileiro. Gerou de uma miscigenação aqui que acabou com todas as raças e criou a raça brasileira, sui generis no mundo, o segundo QI maior do mundo. A miscigenação aqui criou, acabando com todas as raças. Não temos raça, somos a raça brasileira. Sendo a raça brasileira com o segundo maior QI do mundo, nós podemos pelo menos pensar que nós somos o povo escolhido de Deus. E isso veio se concretizar agora, essa nossa convicção, quando, para nós instalar o procedimento interventorial como um processo e não como uma reação revolucionária, nós fizemos um levantamento do que nós ainda tínhamos de riqueza, de patrimônio para ser empreendido. Levantamos um patrimônio ainda para ser empreendido de 243 trilhões de dólares. Temos ouro que dá para chapéu o planeta. E 243 trilhões de dólares de patrimônio ainda para ser explorado. Significa 11 vezes o PIB do mundo. Para nós termos uma ideia do que é 11 vezes o PIB do mundo, é só nós calcular o PIB dos Estados Unidos, da China, da Índia, e nós temos 11 vezes mais do que isso, ainda para ser explorado. Então nós somos o povo mais rico do mundo depois de nós ter 500 anos de devastação da área que foi roubado todo esse tempo, isso, né? Então nós podemos dizer o seguinte: não nos interessa a nossa história do dia que Cabral descobriu o Brasil até agora. Interessa é o Brasil que nós descobrimos agora, com 243 trilhões de patrimônio, de riqueza para ser explorado, com a quinta maior força de trabalho do planeta. E gente trabalhadora é demais. Isso eu ouço cada vez que eu saio para fora, inclusive agora na intervenção, eu tive 3 saídas para a União Europeia, lá, onde a gente colocava a problemática do Brasil inteiro. E eu ouvia de todos os estudiosos europeus lá, os analistas políticos e tudo. O Brasil é o povo mais trabalhador do mundo, só que ele precisa de um líder. Quando ele tem um líder que encaminha ele como nação para o trabalho, não tem o que segure. E isso ficou provado no período de 64 a 85, quando nós atingimos o crescimento econômico de 41,7%. Não tinha acontecido ainda um crescimento econômico nesse nível antes. O maior tinha sido do Japão depois guerra, de 40,5%. E depois desse período nem nós e nenhum outro povo mais alcançou. Então aí está comprovado que os observadores, os cientistas do mundo falam sobre nós. Nós somos muito trabalhadores. Agora, nós não sabemos empreender as coisas assim,
que dê benefício coletivo se nós não tivermos uma liderança de governo. Que o período dos 5 governos militares que foram verdadeiras lideranças no campo econômico, aí nós atingimos o maior crescimento econômico do mundo. Então, o que nós estamos sustentando agora, se nós colocarmos um governo com aquelas mesmas bases ali, nós vamos de novo repetir a façanha. Até porque não temos como não repetir se nós temos esse patrimônio para ser empreendido. Eu conto pessoalmente, hoje, com 4 trilhões e 700 bilhões de dólares na poupança externa para entrar para o Brasil assim que eu esteja com o expediente normal de governo na presidência da República. Certo. A última de hoje, para a gente poder encerrar, a mentira, devagar ou rapidamente, ela mata. É engraçado, porque isso aí o Lula já dizia nos discursos dele, que o mentiroso se torna um mentiroso até morrer, porque depois que ele mente a primeira vez e ele tem sucesso com aquela mentira, ele tem de continuar mentindo para afirmar a mentira que ele fez antes. E aí, o fim da mentira, o próprio Lula colocou ele lá na cadeia. Quer dizer, mentiu para a nação, roubou a nação, porque para roubar um povo tem que mentir para ele. E aí o próprio Lula deu o final da mentira, é exatamente isso da pergunta aí. Quer dizer, a mentira acaba do jeito que o Lula acabou lá. Quer dizer, depois que ele teve oportunidade de se mostrar um estadista para o mundo, um fenômeno político, ele virou um bandido na cadeia. Então, agora tem uma observação sobre a verdade. Isso foi Almeida Garrett que colocou no parlamento francês, quando, numa defesa que ele fez do governo lá, aí questionando sobre mentira, sobre verdade, ele disse: quando você se propuser a dizer a verdade, diga-na toda, porque só a metade dela já dá uma mentira inteira. E aí, depois quiseram questionar a coisa, aí os observadores, os mestres ali disseram, né, ele tem absoluta verdade porque ele encontra apoio em Jesus, no julgamento de Jesus perante Pilatos. Jesus disse, Pilatos perguntou para ele, mas escuta, eu não vejo crime nenhum em você, por que você está aqui para me julgar? Ele disse, porque eu falo a verdade, eu sou mestre da verdade, eu só tenho dito a verdade, por causa da verdade me entregaram aqui para você me julgar. Aí ele perguntou para Jesus, o que é a verdade? A resposta foi um silêncio. Ali foi que ele se apercebeu de que se ele tivesse alguma verdade, eu não estava ali para ser julgado. Então toda a verdade é relativa. E como toda a verdade é relativa, o campo para o florescimento da mentira é extraordinário. Então tá bom, muito obrigado. Aqui na live tem 175 pessoas agora no momento, mas passou muito mais, deve ter passado mais 10 mil pessoas. Para você entender o que acontece na intervenção hoje, você precisa assistir a live desde o começo. Eu não vou explicar tudo de novo. Você assiste desde o começo, que a pergunta sobre a intervenção militar já foi respondida hoje. Tá ok? Muito obrigado, Dr. Célio, muito obrigado pela entrevista. E assiste de novo, entende, tá bom? Muito obrigado a você.